Olá, Cacoal. Hoje, com a grande satisfação e honra de estar recebendo aqui no Pega Fogo na Política, uma das pessoas que eu tenho hoje como um dos melhores amigos meu, e Cacoal também tem, né? E com a honra, assim, coração cheio de alegria mesmo, de satisfação, de estar recebendo hoje aqui no Pega Fogo na Política, o nosso amigo Padre Franco Vialeto, né? Ex-prefeito de Cacoal, mas nosso padre, nosso amigo, né? Isso ele nunca vai deixar de ser, porque o dom dele, a escolha dele foi ser esse padre maravilhoso que ele é. Então, Padre Franco, quero dar boas-vindas ao senhor para o Pega Fogo na Política e para Cacoal. Seja bem-vindo. Jabá, eu te agradeço de coração por esta oportunidade que você está me dando de conversar um pouco com o povo de Cacoal, o povo que está sempre no meu coração, que nunca esqueci, que eu amei, amo e amarei sempre todos os dias da minha vida. Que bom, Padre Franco. E para nós é uma grata satisfação, todos esses dias que eu tenho caminhado com o senhor aqui em Cacoal, né, a recepção das pessoas, dos verdadeiros amigos, das pessoas que têm o bem, né, que têm o respeito, o amor, né, e acima de tudo a honestidade no coração, porque para gostar de Padre Franco e gostar de Jabá, no mínimo tem que gostar de honestidade. Olha, Jabá, eu agradeço a Deus todos os dias que passei em Cacoal, porque todo dia foi um dom, um presente de Deus. E todo dia tive a possibilidade de conhecer mais profundamente este povo maravilhoso de Cacoal, como padre, como prefeito. E para mim foi uma experiência extraordinária na vida, que nunca esqueço e sempre falo desta experiência com todas as pessoas que eu encontro. Quando começou essa experiência em Cacoal? Quando o Franco chegou em Cacoal? Por que Cacoal, Padre Franco? Olha, eu estava no estado do Espírito Santo, na paróquia de São Gabriel da Palha. E aí os combonianos repararam uma coisa, que o povo estava saindo do Espírito Santo para se dirigir para Rondônia, procurando uma melhora na vida. Então nós nos reunimos e refletimos sobre esta situação e falamos assim entre nós: se o povo vai para Rondônia, alguém de nós deve seguir o povo que vai para Rondônia. E o superior provincial, que naquela época era o nosso saudoso Padre André Passaglia, que ficou aqui alguns anos conosco, né? Dando o melhor de si, e perguntou quem queria ir. Eu era novo naquela época, tinha 27 anos. Me coloquei à disposição e, junto com Padre Camaioni e Padre Lodovico Bonomi, e um irmão Ciro, que ficou depois em Ouro Preto. E o Padre André aceitou e nos enviou para Rondônia. A primeira missão que nós devíamos aceitar era Ouro Preto do Oeste. Mas quando chegamos em Ji-Paraná, Ouro Preto não tinha nada, não tinha casa, não tinha igreja, não tinha nada, e era mais ou menos no período da Quaresma. Então, Dom João Batista Costa, que eu sempre lembro com imenso carinho e com tanto amor, porque para mim foi um bispo santo, ele pediu que, sendo nós em 4, 2 fossem para Pimenta, para dar um apoio durante a Páscoa, a Quaresma, à comunidade de Pimenta e Cacoal. Então, eu e o Padre Ludovico fomos destinados para Pimenta. E eu atendia Espigão do Oeste e também Cacoal, que era pequeno, não tinha quase nada. Saímos de Ji-Paraná no dia 14 de março de 1974 e depois de 2 dias de barco, através do Rio Machado, chegamos em Cacoal. Fomos acolhidos por Jorge Dibi, Antônio Arsari, o nosso saudoso Cipriano, Sim. Com muito amor. E tomamos um cafezinho, ficamos aqui um pouco de tempo, e depois o senhor Laurindo Manzoli
nos acompanhou em Pimenta, porque Pimenta era destinada a ser a nossa sede. Sim. E, então fomos lá no dia 15 de março, dia do nascimento de São Daniel Comboni. Deu certinho de chegar na data do nascimento de São Daniel Exatamente. Comboni. Olha, isso não é coisa combinada, é coisa do céu, né? eu acho São as que foi, coincidências divinas. foi uma coincidência, mas que eu nunca esqueço, porque foi tão bonita, né? E também em Pimenta, o pessoal nos acolheu muito bem. Mas eu ficava pouco tempo em Pimenta, porque em Pimenta ficava o padre Lodovico, eu atendia Espigão e Cacoal. Certo. E Cacoal naquela época não era só Cacoal depois, né? Veio Rolim de Moura, Santa Luzia, não era assim? Como é que era? Aqueles surgiram bem depois, né? Sim. Mas em Cacoal eu consegui fazer logo muitas amizades. Eu lembro sempre os primeiros que colaboraram conosco, né? O Antônio Arsari, o Cipriano, o Amaury Carvalho, o Jorge Dibi e tantos outros, que a maioria deles agora já estão no céu, né? Sim. Então, mas foi uma caminhada progressiva de amizade, de colaboração e de muitos sonhos. E eu agradeço a Deus de ter me enviado em Cacoal, porque foi o primeiro padre fixo em Cacoal. Antes tinha o padre Adolfo Roy, que passava de vez em quando, depois ficou uns meses o padre João Feigan, e eu fiquei mesmo como primeiro padre fixo aqui em Cacoal. E fui também o primeiro pároco de Cacoal. Sim. E eu agradeço a Deus mesmo por esta experiência extraordinária. A primeira comunidade que o senhor criou em Cacoal foi a Santa Terezinha? Não. Na zona rural? Como é que foi? A primeira comunidade foi Cacoal, né? Sim. E Santa Que é Teresa, onde é a Sagrada Família hoje? Matriz. onde tem a Sagrada Família. Sim. Não tinha igreja lá, tinha só uma igrejinha na linha 7 de pau a pique. Depois eu consegui um terreno e neste terreno onde que tem a matriz agora, construímos a primeira matriz, foi morar lá e aos poucos foi desenvolvendo. Quando eu cheguei, tinha só duas, não digo comunidade, mas 2, 3 pontos de missa aqui em Cacoal, que era Riozinho, e aqui 14 quilômetros, onde que morava o Clodoaldo. Sim, no Castanhal. Castanhal. Sim. E Presidente e Muqui. Muqui. Eram pontos de missa onde o Padre Adolfo, uma vez por ano, Por ano. mais ou menos, né, passava. Sim. Mas o povo que vinha do Espírito Santo era um povo já acostumado às comunidades eclesiais da base. Então, na linha 10 surgiu, sem apoio de padre, mas por iniciativa do pessoal, a primeira comunidade de Santa Teresinha, que eu comecei a visitar, mas já tinha. Esta foi a única comunidade rural que eu encontrei quando cheguei em Cacoal. Muito bem, Padre Franco. O senhor foi para o seminário com quantos anos? Olha, eu fui no seminário com 10 anos. 10 anos? 10 Foi anos. para o seminário. Fiz o primário, o curso o segundo grau, filosofia, teologia, e com 26 anos me formei padre e logo vim para o Brasil, de navio. Então o senhor estudou no seminário, o senhor ficou 16 anos, Fiquei. dos 10 aos 26. Fomos em muitos que foi para o seminário, mas que chegamos em poucos. Eu acredito, Padre Franco. Tá, escolheu o Cacoal, o Brasil, porque foi encaminhado. Por que escolheu o Brasil? Mas eu sempre tinha esta simpatia por o Brasil, porque quando estava estudando filosofia, veio um comboniano que tinha sido nomeado bispo de Balsas, no Maranhão. Balsas. E ele me entusiasmou. Era simpático, alegre, cheio de esperança. E ele me empolgou. Depois eu descobri também que meus avós, meu pai, meus tios vieram para o Brasil. Sim. E ficaram perto de Juiz de Fora. Minas Gerais. Minas Gerais. Mas depois de 4 ou 5 anos, decidiram voltar para a Itália. Então voltaram. Mas talvez
este DNA do Brasil ficou em mim. E me entusiasmou. E eu, quando se tratou de escolher um lugar para fazer a primeira experiência missionária, eu escolhi, de olhos fechados, o Brasil. E sendo que foi o único que escolhi o Brasil, da minha turma, que éramos poucos, éramos 10 padres, que foram ordenados no 1972, e me mandaram logo aqui no Brasil. Isso logo, prontamente aceitou. Imediatamente. Trazer essa graça de Deus que foi o seu sacerdócio aqui para a nossa vida, né? Padre Franco, quantas igrejas o senhor constituiu, criou, quantas comunidades o senhor criou em Cacoal e região? Olha, quando eu cheguei, tinha só esta igrejinha. E os pontos para missa? Na linha 7. Sim. E depois, a primeira que surgiu foi a igreja de São João, que foi o seu Ireneu, que deu o terreno. E depois ele foi premiado também porque ele teve um filho padre. Olha aí, que Ireneu, benção, que benção. que está trabalhando na diocese de Guajará-Mirim. Que legal. Mas depois surgiram tantas aqui na cidade, foram mais de 20. Sim. Se não estou enganado, 23. E nas linhas, porque tinha Cacoal, Rolim de Moura, Ministro Andreasa, Santa Luzia, pertencia todos esses territórios, pertencia à comunidade e à paróquia de Cacoal. Então acho que foram mais de 150 comunidades que surgiram durante o período em que trabalhei aqui. Glória a Deus. Padre Franco, da onde surgiu a ideia do Fiovo Camaione? Por que o Fiovo? Olha, quando chegamos aqui, a dificuldade era muitas. E nas linhas também não tinha quase nada. Então, a primeira ideia que surgiu foi as pequenas cooperativas de máquina de arroz, de máquina de café. E o pessoal aceitou com todo prazer, com muito entusiasmo. Conseguimos constituir várias pequenas cooperativas. Dessas associações que tem hoje, o senhor também deu o pontapé inicial em várias delas. Depois surgiu a Arcopan. Arcopan. E no começo o pessoal ficava no lote. Sim. E eu dava som com os conselhos que eu dava, eram estes aqui, eram 3. Sim. Fique na terra que Deus vos entregou, porque é uma terra sagrada. Uhum. Depois, amem a vossa família. Fiquem unidos na família, porque quem fica unido na família vai longe. E terceiro, que começava já uma conscientização política, falei, escolhe sempre políticos honestos, porque são vocês que escolhem. E quem você escolhe, age do jeito que você espera. Se você escolhe políticos errados, olha, quem vai sofrer são vocês. Por isso, estes eram os 3 conselhos que eu dava. Mas, no começo... Muitos ainda ouviam. Era muito difícil colocar em prática esses 3 conselhos, porque muitos venderam terra, muitos largaram da família, e o que é pior, escolhia sempre os políticos mais errados. Só tinha que ter dado o conselho o contrário para eles poderem fazer o contrário. Então, mas eu amava este povo. E enquanto o povo ficava na linha, então era muito bom insistir nisso. Mas depois surgiu o problema da escola, mais tarde, né? Então muitos vinham para a cidade para que os filhos tivessem a possibilidade de estudar. Então eu pensei, quem vai na cidade, muitas vezes, não tem trabalho. Então, vamos constituir um centro para aprender a trabalhar. Sim. Então, capacitar essas pessoas. Capacitar essas pessoas. Sim. E conseguimos constituir o Centro Camaione. Camaione, que todo mundo, tenho certeza, lembra com muita saudade, já tinha falecido. Então, para lembrar o padre Fiovo Camaione,
e demos o nome a este centro, Padre Fiovo Camaione. Muito bom, padre. E que hoje, até hoje, ainda tem lá seus frutos e com certas dificuldades, porque depois que o senhor foi embora também, isso é preciso falar, caiu num certo abandono. Quem está falando sou eu, porque eu vivo, moro em Cacoal e vejo o abandono que caiu no centro Camaione, Fiovo Camaione. Padre Franco, escola agrícola da linha 10. Primeiro prédio, acho que de tijolo com alvenaria feito na nossa cidade, no nosso município, foi a escola Em agrícola. 1985, chegou aqui em Cacoal Padre Ezequiel Ramin. Sim. Tinha 31 anos. Era padre recém-formado e ele tinha um entusiasmo extraordinário. E ele aceitou plenamente a pastoral da diocese, aquela pastoral que Dom Antônio levava para frente com muito compromisso e com uma certa prioridade. E Ezequiel se entusiasmou. Fez grande amizade com os índios, com os colonos, e aconteceu que alguns colonos ocuparam uma terra da União no fim da linha 7, Sim. que agora é Rondolândia. E um dia, mas tinha um fazendeiro que tinha recebido do INCRA 4.000 hectares. Mas para ele 4.000 hectares eram poucos. 4.000 hectares era pouco. Queria 72.000. Sim. E colocou jagunços em todo o território que ele queria, Aham. ameaçando os colonos que estavam na terra da União. As mulheres destes colonos chamaram Padre Ezequiel e disseram: Padre, nossos maridos estão sendo ameaçados. Nós não queremos ficar viúvas. Temos filhos. Vai, faz alguma coisa para ele. E Padre Ezequiel foi. Foi o dia 24 de julho de 1985, através de Ji-Paraná, foi até Rondolândia. E aí conversou com os colonos e concordou com ele dizendo: olha, vocês saiam daqui. Nós vamos tentar de resolver o vosso problema na justiça, com as autoridades locais. E ficou lá meia hora mais ou menos com eles. E os colonos concordaram. Voltando, tinha uma armadilha para ele, e no mataburro, 8 jagunços começaram a atirar enquanto ele se aproximava. Ele foi atingido dentro do carro, mas conseguiu sair, mas logo que saiu, recebeu tantas balas, mais de 52 tiros, que mataram ele. Ele cambaleou, deu 2, 3 passos e caiu morto. Estava com ele o Adílio. Adílio, que conhecia bem a mata, abriu a porta do seu lado e praticamente entrou no mato e conseguiu fugir. E girou pela mata o dia inteiro e conseguiu chegar só à noite em Cacoal com a ajuda de alguns colonos da linha 7. E não sabia o que tinha acontecido com Ezequiel. O dia seguinte, encontraram Ezequiel morto. Era o dia do lavrador. Dia do lavrador. Eu era o superior provincial, superior dos combonianos aqui no Brasil, naquela época. Então, telefonei ao superior geral na Itália e ele me pediu: olha, eu falei com os pais que era o corpo do Ezequiel na Itália. Você leva o corpo. Eu levei os restos mortais de Ezequiel até a cidade de Veneza. Eu lembro sempre, Jabá, o encontro com o velho pai do Padre Ezequiel. Ele colocou a mão no caixão e falou assim: Padre Franco, eu e a nossa família já perdoamos quem matou Ezequiel, porque na nossa família
não existe a palavra ódio ou vingança. Nunca mais esqueci estas palavras. Nunca mais. E onde posso, eu repito, porque é um testemunho de vida cristã e de fé muito, muito grande. Um pai falar isso, né, É, o padre? pai De uma forma- falar isso. De uma forma tão violenta, um filho Em assassinado. cima dos restos mortais do filho. Sim. E depois eu participei do enterro em Padova e depois voltei para o Brasil, né? Mas antes de voltar, em modo particular os irmãos de Ezequiel, e em modo particular o Antônio. O Antônio é missionário, não? O Antônio é missionário? Não. Não é nada? Ele é Constituiu casado. família, tudinho. Ele tem família. Então, Antônio Ramin. Ele já veio aqui várias vezes. Sim, conheço. E então Antônio me perguntou: escuta, Franco, o que a nossa família pode fazer para que o nome de Ezequiel seja lembrado? Eu falei para ele: olha, espera um pouco, eu volto para Cacoal, converso com o padre Zezinho. Acho que todo mundo está com saudade do padre Zezinho, né? O Zé da bicicleta. Sim. E ele falou assim, reunimos várias comunidades, falou: olha, o ideal seria construir uma escola para os filhos dos lavradores. Então, eu comecei a pedir dinheiro em tudo quanto é canto, né? E na linha 10 doaram o terreno e construímos a primeira escola agrícola de primeiro grau. Mas depois surgiu, e depois do primeiro grau, então construímos também o segundo grau. Tudo na escola agrícola. Tudo na família. E tinha uma maneira, né, padre? Que um estudava uma época, outro estudava outra. Como é que era isso? Ficavam, era chamada a escola da alternância. Ficava 15 dias na escola e 15 dias em casa. Com a família. Para ajudar a família, mas também para ajudar a família a transmitir o que aprendia na escola. Então, o primeiro grau serviu por alguns anos. Depois não era mais necessário porque as crianças diminuíam. E era suficiente o segundo grau. E todos já estavam virando jovens, né? Já estavam indo para o segundo grau. Olha, muitos jovens das linhas passaram para a escola família agrícola. E isso foi muito bom, foi extraordinário. Que bom, padre Franco. E aí nasce a escola agrícola e ela está lá servindo a população de Cacoal até hoje. Nunca fechou, apesar de todas as dificuldades. Apesar de toda a dificuldade, está indo para frente. Né? Permanece porque foi aberto pela vontade de Deus, não é vontade só dos homens, né?